Olá, eu sou a professora Cristiane Raposo, trabalho no Colégio Líbano Brasileiro com a disciplina de Educação Física. Um bom dia para os nossos amados alunos. Hoje eu separei para vocês um pouquinho sobre sistema esquelético. Essa máquina dinâmica maravilhosa, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Quando a gente fala em esqueleto, a primeira referência que vem na nossa cabeça é de algo morto. Mas está longe disso, pessoal. O nosso esqueleto ele é algo dinâmico e corresponde a estímulos. O sistema esquelético é constituído de ossos e cartilagens, além dos ligamentos e tendões. O esqueleto é responsável por sustentar e dar forma ao corpo. Ele também protege os órgãos internos e atua em conjunto com os sistemas muscular e articular para permitir o movimento. Outras funções são a produção de células sanguíneas na medula óssea e armazenamento de sais minerais, como o cálcio. O osso é uma estrutura viva, muito resistente e dinâmica, pois tem a capacidade de se regenerar quando sofre uma fratura. Galera, quero lembrar vocês que assim que voltarmos, a gente vai estar falando sobre isso no nosso laboratório, usando lá o nosso esqueleto do laboratório, tá? Tipos de ossos do esqueleto humano. Podemos classificar os ossos de acordo com o seu formato em 4 grupos: longos, curtos, planos e irregulares. Vocês vão observar que algumas informações estão repetidas nos slides. Eu fiz de propósito, tá? Porque isso vai facilitar que vocês armazenem essas informações. Estrutura de um osso longo. Eu quero que vocês prestem muita atenção na gravura, porque vai ajudar a vocês a compreender o que está escrito. A estrutura óssea é constituída de diversos tipos de tecido: conjuntivo, denso, ósseo, adiposo, cartilaginoso e sanguíneo, além do tecido nervoso. Os ossos longos são formados por diversas camadas. Camadas do osso. Periósteo é a mais externa, sendo uma membrana fina e fibrosa, que envolve o osso, exceto nas regiões de articulação. É no periósteo que se inserem os músculos e tendões. Ossos curtos, também chamados de ossos cúbicos, são ossos que possuem comprimento, largura e altura semelhantes. Exemplo, os ossos do carpo, que são os ossos do nosso punho. Ossos planos são ossos que possuem espessura muito fina, achatada, sendo sua largura e comprimento maiores que a espessura. Exemplo, ossos do crânio e externo, ossos localizados bem no centro do peito. Ossos irregulares são ossos que apresentam formatos bastante irregulares, com proeminências e reentrâncias. Veja nos exemplos a imagem das vértebras. Aqui, nesse slide, é o resumo do que a gente acabou de falar, tá, turminha? Então, se vocês quiserem ler novamente, tudo bem, mas não tem aqui nada que a gente já não tenha falado. O esqueleto humano ele é composto por 206 ossos e tem alguns autores que afirmam aí um pouco mais porque eles consideram alguns pequenos ossos encontrados na parte das nossas mãos e dos pés. O esqueleto ele se divide em axial e apendicular. Vai ficar simples de entender. O esqueleto do corpo humano é dividido em 2 partes, esqueleto axial e esqueleto apendicular. O axial é a principal estrutura de sustentação do corpo. O apendicular é a estrutura que permite liberdade de movimentos superiores e inferiores. Galera, o que está em azul é a parte que a gente chama de esqueleto axial. E o apendicular é essa parte que nos permite movimento,
de braços, quadril e pernas, tá? Então, gravem a figura, observem bem. Cabeça, tronco, pescoço, né? A gente vai falar separadamente deles. Esqueleto axial. Os ossos do esqueleto axial estão na parte central do corpo, ou próxima da linha média, que é o eixo vertical do corpo. Os ossos que compõem essa parte do esqueleto são a cabeça, crânio e ossos da face, a coluna vertebral e as vértebras, o tórax, costelas e externo, o osso hioide. Ossos do crânio. O crânio é extremamente resistente. Seus ossos são intimamente ligados e sem movimentos. Ele é responsável por proteger o cérebro, além de possuir os órgãos do sentido. Crânio e ossos da face. Os ossos do crânio têm a função de proteger o cérebro. A cabeça é formada por 22 ossos, 14 da face e 8 da caixa craniana. E há ainda 6 ossos que compõem o ouvido interno. Nessa gravura, vocês conseguem observar cada osso. Coluna vertebral. Pelo conjunto de 33 vértebras dispostas umas sobre as outras e intercaladas por discos intervertebrais. Vértebras cervicais. São 7 vértebras. Vértebras dorsais ou torácicas. 12 vértebras. Vértebras lombares. 5 vértebras. Vértebras sacrais. 5 vértebras fundidas. Vértebras coxígea. 4 vértebras fundidas. As principais funções da coluna vertebral correspondem à sustentação da estrutura corporal e auxílio da movimentação. Por isso, ela é considerada o eixo de sustentação do corpo. Além disso, a coluna vertebral representa um importante eixo de comunicação entre o sistema nervoso central e periférico. Tudo que nós lemos, você consegue ver detalhadamente na gravura colocada. Então, observem com carinho para facilitar o entendimento dessa importante parte do nosso esqueleto. Caixa torácica. Localização dos ossos na caixa torácica. A caixa torácica é formada pelas costelas e o osso externo. As costelas representam um conjunto de 12 ossos encurvados, sendo 7 verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes. As chamadas costelas verdadeiras são as que se ligam ao externo. As costelas falsas ligam-se entre si e as costelas flutuantes não estão ligadas a nenhum outro osso. O externo é um osso plano que apresenta um formato único e característico, localizado na região. O esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular inclui os ombros, os braços, antebraços, pulsos, mãos, quadril, coxas, pernas e pés. Normalmente, é o que mais sofre fraturas. No entanto, elas são menos graves do que quando ocorrem no esqueleto axial. Claro, né, galera? Porque se nós observarmos, o esqueleto axial, ele abriga os nossos órgãos internos, como cérebro, pulmão, coração, entre outros. Por isso, qualquer fratura envolvendo esse tipo de osso, os ossos encontrados nessa parte do esqueleto, elas são muito mais graves. Ossos nos membros superiores. Húmero, osso do braço,
cotovelo, dobradiça entre húmero e rádio, que permite mobilidade. Rádio e ulna, ossos do antebraço. Carpo, 8 pequenos ossos da região do pulso da mão. Metacarpo, 5 pequenos ossos da região da palma da mão. Dedos, 3 pequenos ossos chamados de falange em cada dedo, com exceção do polegar, que tem apenas 2 falanges. Ossos dos membros inferiores. O quadril possui 3 ossos formando a cintura pélvica: ilíaco, púbis e isquio. Fêmur, osso da coxa. Patela, osso do joelho, uma dobradiça dos membros inferiores. Tíbia e fíbula, ossos da perna. Tarso, 7 pequenos ossos do calcanhar do pé. Metatarso, 5 pequenos ossos do meio do pé. Artérios, ossos dos dedos dos pés, chamados falanges. São 3 em cada dedo, com exceção do polegar, que tem apenas 2. Bom, eu passei aqui por algumas questões que eu separei para vocês. Vocês encontram essas respostas todas no texto acima. Quero lembrar a vocês que nós vamos ver essa aula de forma mais detalhada no laboratório, porque nós possuímos o esqueleto humano no laboratório da escola. Isso vai facilitar a visualização, vai ajudar que vocês compreendam melhor algumas coisas sobre o esqueleto. A gente fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima aula. Um beijo, meus amores, no coração de cada um de vocês.